Olá, tudo bem com vocês? Então vamos iniciar mais uma aulinha de geografia. Eu sou a Tenente Gisele e nós vamos falar, então, o objeto do conhecimento da nossa aula se refere à economia europeia, tá? Então hoje nós vamos dar continuidade a falar das 4 maiores economias da Europa, né? Então as regiões mais industrializadas que a gente falou na nossa última aulinha. Esse assunto, ele está na unidade 1 do nosso livro, capítulo 3. Então, as páginas que correspondem a esse assunto são da página 59 à página 64. Então, a gente começa aí falando da Alemanha, né, que é a economia mais importante na Europa, né? Ela foi muito destruída, né, durante o período da Segunda Guerra Mundial, mas ela se reconstruiu graças ao Plano Marshall, né? Então, vamos relembrar o que foi esse Plano Marshall. Ele foi um plano de recuperação europeia, né? E a ajuda econômica, ela veio dos Estados Unidos. Então, os países da Europa, após a Segunda Guerra Mundial, eles estavam enfraquecidos, né? Destruídos. Então, criaram esse Plano Marshall com o objetivo de reconstruir economicamente esses países, né? Eles tinham sido destruídos e sofreram muitas perdas com a guerra, então houve esse auxílio. Então o Plano Marshall, ele recebeu esse nome em homenagem ao idealizador, né, que foi o George Marshall. Ele era um general do exército dos Estados Unidos e ele liberou, gente, cerca de 18 bilhões de dólares para os europeus. Esse dinheiro, ele foi utilizado na reconstrução dos edifícios, das indústrias, para importação de alimentos e mercadorias industrializadas e também para financiar a agricultura, tá? Então, no pós-guerra tem a criação desse plano e então a Alemanha, ela vai atualmente ter a economia mais importante da Europa, né? Ela só perde para Estados Unidos, China e Japão. Então, qual que é o forte da Alemanha? Então, basicamente são as indústrias de base, né? As indústrias que fornecem aí produtos, né? Recursos para outras indústrias. Elas são de principal importância na Alemanha. As empresas siderúrgicas que foram instaladas, né, nas jazidas de carvão lá no século XIX, principalmente próximo aos vales dos rios Reno e Ruhr, elas deram origem a outros tipos de indústrias, que são as mecânicas, químicas, de metais não ferrosos, tá? Outro setor industrial de muita importância na Alemanha é a produção de máquinas ferramentas. A Alemanha é o primeiro exportador mundial desse recurso, né? O que é uma máquina ferramenta? É uma máquina utilizada na fabricação de peças de diversos materiais, né? Metais, plásticos, madeiras, vários outros recursos, ok? Vamos lá, o que é mais interessante? Outro setor que é bastante importante é o setor industrial bem destacado que a gente vai ter na Alemanha, porque a região ali do Vale do Rio Reno, né, que engloba toda essa região do Rio Ruhr, ela é bastante industrializada, tá? Então, uma região altamente industrializada, principalmente na cidade de Frankfurt, que é um principal centro financeiro no país, tá? Só perde aí para Londres. Então, a Alemanha, nós vamos ter destaque industrial nessas regiões. Recentemente, então, temos outras regiões que a industrialização está bem avançada, né, com setores de ponta, biotecnologia, microeletrônica e informática, tá? Principalmente a capital Berlim e as cidades que estão próximas aí ao rio Neckar também, que é outro afluente do Reno. Então, são áreas bastante desenvolvidas industrialmente. Vamos lá, outro destaque da Alemanha que, embora ela vem sofrendo, né, com a valorização do euro e também com a questão da mão de obra, né? O custo da mão de obra está muito elevado. Então, esses dois fatores aumentam os preços dos bens,
né? E, consequentemente, vai diminuir a competitividade no mercado internacional. Então, o produto ele vai ter um valor maior, né, para exportação devido à valorização do dólar e o custo da mão de obra está muito caro, tá? Mesmo assim, a Alemanha ainda vai ser um país que é um grande exportador mundial. Então, bem interessante que por muitos anos a Alemanha vem ocupando aí esse terceiro maior exportador mundial. Então, ele fecha a balança comercial sempre de forma positiva, né? Então, a Alemanha exporta mais seus produtos do que importa. E isso vai ter uma balança comercial favorável, né? Isso tem ajudado muito no desenvolvimento econômico dessa região, tá? As regiões com maior destaque, as regiões mais industrializadas que a gente vai ter, está destacada aqui, né? Nessas regiões a gente vai ter a concentração nessa região oeste aqui, né? E alguns outros centros industriais de maior importância, né? Os recursos minerais produzidos, então, na Alemanha vão desde carvão mineral, o lignito, né, um tipo de carvão também mais de menor qualidade, petróleo, gás natural e potássio, né? As indústrias instaladas no país, a gente vai ter desde siderurgia, metalurgia, indústria naval, aeronáutica e refinarias de petróleo, tá? E as indústrias química, têxtil, eletrônica, as indústrias de alta tecnologia e automobilística. Então, na Alemanha, a gente vai ter essa apresentação, né, de indústrias e recursos minerais nesse território, tá? O que a gente pode levar em consideração? Então, se a gente observar a Alemanha lá no período Guerra Fria, onde a gente teve a divisão do território, né, em Alemanha Ocidental e Oriental, e também da capital Berlim, né, em a parte ocidental e oriental. Lembrando que nesse período a gente tinha as duas Alemanhas, uma capitalista e outra socialista, né? Então, com a crise do capitalismo, a gente vai ter a reunificação desse território, que atualmente, né, se faz como um único território, uma única moeda, né? E o que a gente pode observar dessa Alemanha? O setor produtivo da Alemanha Oriental, se comparado à Alemanha Ocidental, ele ainda é um pouco obsoleto, né? Um pouco reduzido em relação à tecnologia empregada do lado ocidental. O que a gente pode observar também? Que existe muito desperdício de energia, de mão de obra, né, do lado oriental também. Essa é uma questão que diferencia as regiões, além da gente ter uma maior poluição nas indústrias desse lado leste, tá? Outro fator que a gente pode evidenciar é o preconceito, né, com a população residente na Alemanha Oriental. Então, existia muito essa diferenciação, né, ela só foi um pouco reduzida com a entrada dos imigrantes e dos refugiados na Alemanha, né, mas era perceptível a diferença que a gente tinha da população que residia na Alemanha Oriental e Ocidental, tá? Mesmo com tanto tempo da reintegração, da reunificação desses territórios, ok? O que a gente pode falar dessa economia, né, da França, essa superpotência, então, dessa região superindustrializada que a gente vai ter no território europeu? Então, lá desde a década de 60, mais ou menos, esse governo, o governo francês, ele tem incentivado a gente descentralizar a economia. Para que isso, né? Para reduzir as diferenças regionais que vinham trazendo dificuldades econômicas à França. Então, ele quer descentralizar, né, a economia, e
o objetivo disso tudo é diminuir a concentração do poder econômico historicamente exercida pela capital do país, em Paris. Então, a ideia do governo é espalhar, é disseminar as indústrias, o comércio, todo o setor produtivo por todo o território francês, né, para que diminua as diferenças, né, em cada região, para que a França esteja de uma maneira harmoniosa se desenvolvendo, né, de modo igualitário e não com tantas diferenças. Esse objetivo ele tem sido alcançado, tá, em grande parte, porque a gente tem introduzido bastante a tecnologia, né? E aí isso tem auxiliado as indústrias no desenvolvimento, principalmente das indústrias elétricas, eletrônica, química, eletromecânica. E esses territórios essas indústrias começaram a ser espalhadas pelo território, né? Não fixarem ali somente na capital. Que a gente pode dizer que na França algo, né, muito importante que se destaca muito e traz muita renda para esse setor é o setor de turismo, né, a atividade econômica que fatura muito com a entrada de milhões, né, de turistas todos os anos. Esse país é o maior receptor mundial de turistas internacionais, tá? Em 2017 foram 87 milhões de pessoas. Isso gerou cerca de 80 bilhões de dólares, né, de lucro para esse país. Então, um volume de dinheiro muito alto devido ao turismo. A França dispõe de diversas atrações turísticas, né, museus, castelos, famosa gastronomia, as vinícolas, né, a gente tem ainda produtores que cultuam aí, né, de ter a maior e melhor produção de vinho. Então a gente vai ter muitas vinícolas espalhadas nessa localização. As cidades são atrativas, diversificadas, inclui-se aí praias que são as mais frequentadas do mundo, principalmente na região do Mediterrâneo, tá? Então nós temos aqui o destaque da Torre Eiffel, um dos pontos mais visitados no mundo, né? E atrai aí anualmente 80 milhões de turistas, tá? Então, pessoal, vocês vão treinar aí um pouquinho sobre esses assuntos fazendo as atividades de 1 a 5 da página 61, tá bom? Tá descrito aqui, texto e ação, e aí vocês vão fazer para na próxima aula a gente fazer a correção. Vamos falar então um pouco da próxima economia, que é a Itália, tá? Então, o que nós temos de diferencial no setor industrial na Itália? Primeiramente, a gente pode verificar que as indústrias elas vão se concentrar mais na parte norte da Itália, tá? Então, elas se concentram ao norte e ao sul a gente vai ter o desenvolvimento da agricultura, tá? Nós temos essa diferenciação aí na Itália. Então, a partir de 1950, mais ou menos, nós temos uma política de grandes investimentos no Estado. O que essa política de investimentos preconizava, né? Que realizasse mudanças, principalmente no sul do país, fazendo com que a gente modernizasse o setor primário, né? Investisse mais na agricultura, na mecanização, irrigação, conservação dos solos. Então, isso foi realizado a partir de 1950, né? E aí a gente pode garantir uma produção eficiente, né? No setor agrícola, ok? Além disso, a gente vai ter algumas fábricas estatais dos setores químicos e metalúrgicos, foram instaladas nas cidades de Palermo e Siracusa, tá? Aqui na Sicília, e em Nápoles, aqui, e Bari e Tarento, tá? Então, aqui nós podemos observar o mapa de indústria e recursos minerais da Itália, a região com a maior concentração, na região norte, as indústrias, né? Então, nós temos destaque para a indústria de siderurgia, indústria naval, ok? Indústria automobilística, aqui ao norte.
indústria aeronáutica, indústria química e têxtil, ok? Os recursos minerais extraídos, então, a gente vai ter o chumbo e o zinco, aqui nessa localização, e o mármore também, tá? Extraído aqui ao norte. Então, esse é o cenário da Itália, tá? Falando de indústria e recursos minerais. Esse norte, ele sempre teve maior destaque, tá? Sempre teve maior destaque, até pela sua proximidade dos centros mais desenvolvidos da Europa Ocidental, ok? Outro fator de destaque na Itália, né, também igual à França, é o turismo. É muito forte esse setor. Todos os anos, mais de 50 milhões de turistas, né, procuram visitar a Itália e buscam o quê? A história, as belas paisagens, a gastronomia, né, o diferencial dessa cidade, tá? Então, é uma região bastante visitada também. Vamos lá, vamos falar agora um pouquinho dessa nossa última região aí, essa nossa super economia que corresponde ao Reino Unido, tá? O Reino Unido, nós vamos ter aqui a Ilha da Grã-Bretanha, tá? A Ilha da Grã-Bretanha, onde estão situados a Inglaterra, tá? Você vê aqui uma ilha. Então, nós temos localizados a Inglaterra, o País de Gales e a Escócia. E ainda temos a Irlanda do Norte, tá? Então, a partir de 1536, mais ou menos, a Inglaterra, ela se uniu ao País de Gales. Fizemos uma junção, uma união política aqui, tá? E em 1707, a Escócia se juntou a esse grupo. E em 1800, a Irlanda também se juntou a esse grupo, tá? Uma união política, a formação de uma união política que formou esse Reino Unido aqui, ela vai ter alguns benefícios, ela vai se fortalecer, eles vão formar um único território, né, com o objetivo de reduzir gastos, de aumentar a circulação de mercadorias. Então, eles vão ter alguns benefícios com essa junção, tá? Então, temos a criação desse Reino Unido, essas regiões que compõem o Reino Unido. No início do século XX, a Irlanda perdeu território aqui a Irlanda perdeu parte do seu território, tá? Isso aqui a gente já vai ver daqui a pouco. E do ponto de vista político e econômico, a Inglaterra é a nação mais povoada, tá? Então, quando a gente fala de Reino Unido, a maior população vai estar concentrada na Inglaterra. Então, por isso que sempre que a gente fala de Reino Unido, muitas vezes a pessoa, quando se fala de Inglaterra, de Reino Unido, a pessoa logo lembra, né, da Inglaterra. Então, vamos lá. O que é mais importante a gente saber aqui? O Reino Unido, ele ingressou num grupo, tá, que é o Mercado Comum Europeu. Isso ocorreu lá em 1958, tá? Então, alguns países, eles fizeram um tratado, tá, o Tratado de Roma, que deu origem a essa Comunidade Econômica Europeia. Então, esse mercado comum europeu, qual que era a ideia desse mercado? O intuito era garantir a livre circulação de pessoas, né? Então, fazia parte de um grupo que eu podia circular livremente, tá? Serviços e pessoas entre os países membros, todos os países que faziam parte desse mercado comum, né? Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Alemanha Ocidental, França e Itália, eles podiam participar dessa livre circulação de pessoas, mercadorias, e a outra finalidade era eliminar todos os obstáculos, tá? Alfandegários ou não, e que dificultavam o comércio de mercadorias. Então,
a partir do momento que o Reino Unido passa a fazer parte, né, do mercado comum europeu, ele vai ter essa facilidade de livre circulação de pessoas, mercadorias, diminuir taxas, importações, tá? Então, ele vai ter esse benefício aí. Porque até então, pessoal, o Reino Unido, né, esses países aqui, eles tinham uma relação muito melhor com os Estados Unidos do que outras regiões da Europa. Então, ele passa a integrar, né, o mercado comum europeu, e atualmente esse mercado comum europeu é denominado aí a União Europeia, tá? Houve mudanças no decorrer desse período que a gente vai estudar ainda. E aí o Reino Unido faz parte então da União Europeia, que vai ter alguns benefícios. Então Londres, ela vai ser a principal cidade do país, né? O grande centro industrial, comercial e portuário do Reino Unido. Então aqui vai se localizar as regiões mais importantes, né? As indústrias mais importantes de mecânica, química, siderúrgica. Então toda essa região vai concentrar essas indústrias mais importantes, tá? Aí o que acontece? O Reino Unido, ele nunca teve lá uma relação muito boa com a União Europeia, né? Ele sempre teve uma relação um pouco problemática, porque o Reino Unido, né, desde o início, ele sempre teve uma relação política, econômica, de maior destaque com os Estados Unidos. Desculpa. Então, o que acontece? O Reino Unido, em 1975, está aqui descrito, né? Ele faz um referendo, né? Solicitando que eles saíssem, eles solicitaram a saída da União Europeia, né? Eles não queriam mais fazer parte desse bloco. Então, em 2016, eles fizeram um novo referendo e dessa vez o resultado, por uma pequena margem, foi favorável à saída da União Europeia. Então, essas regiões aqui, que faziam parte da União Europeia, juntamente com aquelas regiões, né, que facilitavam a livre circulação de pessoas, de mercadorias, diminuíam tarifas, eles acharam que não era mais vantajoso fazer parte desse grupo. Então, eles solicitaram a saída, né? E lembrem que isso é feito por acordos, a gente tem as assinaturas, tem garantias, tem deveres, obrigações, né? Então, para a saída, houve aí uma negociação um pouco longa. Então, iniciou-se essa saída, que foi denominada de Brexit, né? Pela terminologia, e o governo inglês, então, passou a atuar lentamente nas negociações para essa saída. Então, foi discutido vários temas, como que taxas e impostos para exportação e importação, investimento, como que ia ficar a livre circulação de pessoas, se ia continuar, se não ia continuar, como que ia ser essa situação, né? Aí, dividiu alguns partidos políticos e parte da população, especialmente a população do interior, eles queriam a rapidez nesse processo. E outros partidos, especialmente em Londres, a população gostaria, né, queriam que fizesse um novo referendo, já que a diferença foi tão pequena, e que não houvesse a saída da União Europeia, tá? Aí iniciou esse Brexit, né? E a gente vai ter efetivamente a saída do Reino Unido em 31 de janeiro de 2020, tá? Então, ele deixa de fazer parte da União Europeia, e aí a gente tem longos 11 meses aí para definir, né, todas as regras, definir toda a documentação, como que ia funcionar os impostos, a circulação de pessoas e mercadorias, como que ia ficar toda essa situação, tá? Então, o que a gente pode verificar? Deixa eu só voltar aqui. O que ocorre? A participação dessa Irlanda do Norte aqui, né,
com a Irlanda do Sul, que ocupa a maior extensão territorial, ela também foi um processo, né, uma questão muito importante aí na saída desses países da União Europeia. O que aconteceu? Lá no século XX, a gente tinha 26 condados, né, dessa parte sul aqui da Irlanda, que eles decidiram se tornar independentes, tá? E aí, os 6 condados da parte norte, eles decidiram permanecer no Reino Unido. Então, a ideia era, esses se tornaram independentes e esses decidiram permanecer, né, vinculados ao Reino Unido, tá? Essa divisão aí, ela foi influenciada por questões religiosas, principalmente. Na Irlanda do Norte a gente vai ter predomínio de protestantes, tá? E ao sul a gente tem predomínio de católicos, ok? A parte norte é a parte menos desenvolvida do Reino Unido. É uma região que ela recebe pouco investimento, ela tem alguns riscos aí políticos, então ela sofre com essa situação. Outro local que tem uma certa independência, né, tenta ter uma certa independência do Reino Unido é a Escócia, tá? A partir de 2013 ela fez um referendo também, só que 55% dessa população votou contra a saída do Brexit, tá? Do Reino Unido, aliás. Só que o Brexit mudou a opinião de muitos escoceses que votaram, em sua grande maioria, 68%, pela permanência na União Europeia. Tá? Então, é uma guerra, vários interesses, né? A população dividida. Então, com a gradual saída do Reino Unido do bloco, as autoridades escocesas voltaram, né, a defender que a Escócia, então, se associe, né, à União Europeia. Então, ela vê mais interesse em fazer parte desse grupo, ok? Então, vamos ver aqui. Aqui, pessoal, a gente trouxe as indústrias e os recursos minerais, né, no Reino Unido, como que está distribuído. Então, as regiões industriais de maior representatividade que a gente vai ter, né, elas se concentram nessas regiões, né, tá bem espalhada pelo território, ok? E aí a gente vai ter os recursos minerais extraídos nessas regiões, então, são carvão mineral e o estanho, tá? E as indústrias de maior potencial, nós vamos ter indústria siderúrgica, naval, a automobilística, aeronáutica, química, têxtil, eletrônica e de alta tecnologia, tá? Principalmente localizada nessas regiões próximas a Londres, principalmente. Então, pessoal, eu vou deixar para vocês mais uma atividade, tá? Vocês vão fazer a página 64, as atividades 1 e 2, e na próxima aula a gente vai corrigir esses exercícios e falar um pouco mais sobre esses assuntos, tá bom? Então, por hoje é só, continuamos então na semana que vem. Tenham todos um ótimo final de semana. Beijos, tchau, tchau.